Os Jogos Olímpicos são um dos maiores eventos esportivos do mundo, reunindo atletas de todos os cantos do planeta. Mas sua origem remonta à Grécia Antiga, mais precisamente à cidade de Olímpia, onde os primeiros jogos ocorreram em 776 a.C. Neste vídeo, vamos explorar a história dos Jogos Olímpicos, desde sua origem na Grécia Antiga, passando por sua interrupção e, finalmente, o renascimento nos tempos modernos. Os primeiros Jogos Olímpicos nasceram como uma celebração religiosa e um tributo a Zeus, o deus supremo da mitologia grega. Realizados no Santuário de Olímpia, situado na região montanhosa da Hélida, esses jogos aconteciam a cada 4 anos, reunindo as cidades-estado gregas em um evento que se estendia por 5 dias. Durante esse período, as competições eram mais do que uma simples disputa esportiva, eram um ritual sagrado em honra aos deuses e um momento de união para os gregos. As competições iniciais incluíam corridas de pés, lutas e o lançamento de disco, que exigiam grande habilidade física, resistência e disciplina. O formato dos jogos era simples, mas os atletas competiam com grande intensidade, e as disputas eram acompanhadas com entusiasmo pelo público. Somente os homens livres e de origem grega podiam participar das competições, e um aspecto marcante era o fato de que os atletas competiam nus. Essa prática não tinha apenas um componente de exibição física, mas também representava o desejo de honrar os deuses gregos e a ideia de que o corpo humano, em sua perfeição física, era uma criação divina. Além do caráter esportivo, os Jogos Olímpicos tinham um significado religioso profundo. Eles eram realizados no templo de Zeus e eram uma oferta aos deuses para garantir boas colheitas, paz e prosperidade para as cidades-estado. Esse aspecto religioso era fundamental, e as cerimônias que acompanhavam as competições eram recheadas de rituais dedicados a Zeus, com sacrifícios de animais e orações. Os jogos também serviam para consolidar a unidade grega, uma vez que durante os jogos, as cidades-estado suspendiam as hostilidades através da trégua olímpica, que garantia um período de paz para os atletas viajarem em segurança até o local da competição. À medida que os jogos se tornaram mais populares, a diversidade das competições aumentou. Novas modalidades foram incorporadas, como as corridas de carros, o pentatlo, um evento que envolvia corrida, salto em distância, lançamento de disco, luta e corrida de pentatlos, e o pugilato. O pancrácio, uma modalidade extremamente brutal que combinava luta livre e boxe, também se tornou parte dos jogos, desafiando os atletas ao limite de sua força e resistência física. Os Jogos Olímpicos, portanto, não eram apenas um evento esportivo, mas um momento crucial para a cultura e identidade grega, reunindo os gregos em uma celebração de sua religião, força física e unidade. Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga floresceram por mais de 1000 anos, sendo realizados regularmente a cada 4 anos em Olímpia. No entanto, com o passar do tempo e o expansivo crescimento do cristianismo no Império Romano, as práticas religiosas pagãs começaram a ser progressivamente marginalizadas. O imperador romano Teodósio I, que governava no final do século IV, desempenhou um papel decisivo no fim dos Jogos Olímpicos. Em 393 d.C., Teodósio I emitiu um decreto imperial que proibia todas as celebrações pagãs, incluindo os Jogos Olímpicos, devido à sua conexão com rituais religiosos dedicados aos deuses gregos. Para os cristãos, que estavam se tornando cada vez mais influentes no império, essas festas em honra aos deuses eram vistas como uma afronta ao monoteísmo cristão. A crescente tensão religiosa e a tentativa de estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império levaram à supressão de diversas tradições culturais que envolviam cultos pagãos. Os Jogos Olímpicos, com sua forte ligação ao culto a Zeus e outras divindades, foram considerados incompatíveis com os novos valores cristãos. Com a proibição dos jogos, a cidade de Olímpia foi gradualmente abandonada, e os jogos desapareceram do cenário histórico por séculos. O fim da tradição olímpica coincidiu com o período de declínio do Império Romano, à medida que o cristianismo se consolidava como a religião dominante e o Império Romano passava por transformações políticas e culturais significativas. Durante esse longo período de esquecimento, as memórias sobre os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga foram preservadas apenas em textos históricos e escritos de autores clássicos.
A prática esportiva, como um evento de caráter religioso e cultural, foi extinta, e os valores de competição e fraternidade que haviam sido celebrados nas arenas olímpicas foram, por muito tempo, relegados ao esquecimento. Somente no final do século XIX, com a revitalização dos ideais clássicos e a fundação do Comitê Olímpico Internacional por Pierre de Coubertin, os Jogos Olímpicos renasceram na era moderna, dando início à nova fase dos Jogos Olímpicos que perdura até os dias atuais. O renascimento dos Jogos foi inspirado pelo desejo de promover paz, união entre as nações e exaltação do espírito humano através do esporte. O renascimento dos Jogos Olímpicos no final do século XIX foi uma das iniciativas mais visionárias do movimento esportivo mundial. O principal responsável por essa revivificação foi o francês Pierre de Coubertin, um educador e historiador que acreditava no poder do esporte para promover valores universais como paz, união e fraternidade entre as nações. Coubertin enxergava as Olimpíadas não apenas como uma competição esportiva, mas como um meio de fomentar o entendimento global e a cooperação pacífica entre os povos, em um período de tensões políticas e rivalidades internacionais. Em 1894, Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, (COI), com o objetivo de reviver os antigos Jogos Olímpicos gregos, mas agora com uma nova proposta de realizar competições que reunissem atletas de diversas partes do mundo, sem distinção de classe social, religião ou nacionalidade. Ele acreditava que as Olimpíadas seriam uma excelente oportunidade para promover um espírito de competição saudável e solidariedade internacional. Assim, os Jogos Olímpicos modernos nasceram como uma maneira de usar o esporte como ferramenta para unir as nações em um evento comum. A primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos foi realizada em 1896, em Atenas, cidade que já carregava um grande simbolismo devido à sua conexão histórica com a Grécia Antiga. Com a participação de 13 países, os Jogos contaram com um total de 13 eventos em modalidades como atletismo, natação, ginástica e esgrima. Embora o evento fosse muito menor em comparação com os atuais Jogos Olímpicos, o impacto dessa primeira edição foi significativo, pois plantou as sementes para o crescimento futuro do movimento olímpico. A principal inovação dos Jogos Olímpicos modernos foi, sem dúvida, a participação global. Pela primeira vez, atletas de diferentes nações e culturas competiram em um evento esportivo internacional. O objetivo de promover a unidade global e fomentar a paz mundial foi central para a filosofia olímpica, e, ao longo dos anos, os Jogos se tornaram uma vitrine de diversidade e tolerância, com atletas representando uma enorme gama de culturas e origens. Além disso, o formato inclusivo dos Jogos, que permitiu que homens de todas as classes sociais competissem, foi uma importante mudança em relação aos Jogos antigos, onde apenas homens livres e de origem grega podiam participar. Os Jogos Olímpicos modernos começaram a representar uma celebração da igualdade, sendo um evento acessível a todos, independentemente de seu background social ou étnico. Com o passar do tempo, os Jogos Olímpicos cresceram de maneira impressionante, transformando-se no maior evento esportivo mundial, com a participação de atletas de todos os continentes e um número crescente de modalidades, abrangendo também os Jogos Olímpicos de Inverno. A visão de Pierre de Coubertin, que acreditava que o esporte poderia ser uma ponte para a paz mundial, continua a ser um dos pilares centrais do evento, que transcende os limites do esporte e se tornou um símbolo de unidade global. Hoje, os Jogos Olímpicos são um dos maiores e mais aguardados eventos esportivos globais, celebrados a cada 4 anos, alternando entre os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno. A cada edição, os Jogos reúnem centenas de países e milhares de atletas, que competem em diversas modalidades e têm a chance de alcançar a glória olímpica. Desde a sua fundação, os Jogos cresceram exponencialmente em termos de participação e importância, não apenas como uma competição, mas como um evento que simboliza a união global e a amizade internacional. As modalidades dos Jogos Olímpicos abrangem uma variedade incrível de esportes. Enquanto os Jogos Olímpicos de Verão incluem esportes como futebol, basquete, atletismo, natação, ginástica, tênis, hipismo, entre outros, os Jogos Olímpicos de Inverno apresentam competições em esportes como esqui, patinação artística, hóquei no gelo e snowboard. Cada edição traz novas oportunidades para atletas de diferentes esportes e de diferentes culturas se reunirem para competir no mais alto nível.
As Olimpíadas não são apenas uma celebração da competição saudável, mas também um símbolo de superação pessoal e respeito entre as nações. Ao longo das edições, muitos atletas se tornaram ícones globais, não apenas pelas suas habilidades esportivas, mas pela forma como representaram seus países e mostraram o poder do esporte para promover valores como trabalho em equipe, dedicação, resiliência e solidariedade. As histórias de superação e os momentos emocionantes criam uma conexão profunda entre os espectadores e os competidores, gerando um espírito de inspiração que transcende as fronteiras. Além disso, os Jogos Olímpicos têm uma função crucial na promoção da paz e da fraternidade entre os povos. Durante o evento, a rivalidade saudável entre as nações é lembrada por meio de competições intensas, mas ao mesmo tempo, as Olimpíadas servem como uma plataforma para diálogo e cooperação internacional. O lema olímpico Citius, Altius, Fortius, ou mais rápido, mais alto, mais forte, ou não só inspira os atletas a superarem seus próprios limites, mas também serve como um lembrete de que o esporte pode ser uma força unificadora no mundo. Em um mundo onde as tensões políticas e sociais são uma constante, os Jogos Olímpicos continuam a ser uma celebração universal da diversidade humana e da capacidade de se reunir em busca de um objetivo comum. Eles são, sem dúvida, o maior evento esportivo global, e a cada nova edição, reafirmam seu status como um símbolo de unidade, esperança e paixão pelo esporte. Os Jogos Olímpicos, com suas raízes na Grécia Antiga, evoluíram ao longo dos séculos, desde um evento religioso e esportivo até um espetáculo global que transcende culturas e fronteiras. E assim, de uma simples corrida em homenagem a Zeus, as Olimpíadas se tornaram um dos maiores legados esportivos da humanidade, celebrando a excelência atlética e promovendo a paz entre as nações.